Olá! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, meu povo, para nossa segunda live de estudos sobre solidão. A gente chegou aqui semana passada com esse livro maravilhoso do Maurício Zagari, A Cura da Solidão, lançado pela editora God Books, a nossa editorinha do coração aqui, a nossa parceira, ela que manda para nós esses livros maravilhosos para que a gente possa usufruir, estudar, né? Livros absolutamente teológicos, livros que passam por um editor-chefe incrível que faz uma limpa geral para ver se está tudo de acordo com a palavra de Deus. Uma editora que eu indico e que vocês podem confiar, tá bom? Então, semana passada a gente começou essa belezinha aqui, a gente fez uma introdução, trouxe aqui para conversar conosco a Lu Albuquerque, que é uma psicóloga maravilhosa, amiga nossa, e o Maurício Zagari, que é o autor desse livro aqui. Então, semana passada foi muito especial para nós, porque eu e Lu já estamos aqui há 2 meses fazendo esse trabalho com vocês, um trabalho de falar sobre as dores da alma, falar sobre aquilo que nos aflige, para que a gente possa encontrar onde Deus está nisso tudo e o que Ele tem para nos oferecer de solução. E aí hoje a gente vai ver o primeiro capítulo do livro A Cura da Solidão. O capítulo se chama Compreendendo a Solidão. Então eu quero te convidar para fazer parte disso comigo. Eu vou chamar já a Lu para entrar. Vem, Lu! Oi, Você tá bem? tô ótima. Tá me ouvindo bem? Acho que tá bastante eco aí onde você tá. Não sei por quê. Dessa vez tá bastante eco. Oi. Estou aqui no meu consultório, no mesmo lugar de sempre. Pois Quer é. colocar o fone? Experimenta, vê se fica melhor. Ver se o áudio melhora. Senão depois quando eu boto lá no Spotify, fica ruim pro povo escutar e consumir. Enquanto você vai se ajeitando aí, eu vou ler o público. Para mim fica melhor com fone porque o alto-falante do meu celular é ruim. É baixo, aí eu não te escuto muito bem. Eu acho que melhorou. Pessoal, dá um feedback aí pra nós. Vê se melhorou, por favor. E eu selecionei um texto bíblico pra gente começar o nosso encontro de hoje, que tem tudo a ver com o capítulo que a gente vai ler. E o texto está em Gênesis, claro, né? A criação do homem. E Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai dizer para nós assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu gosto dessa tradução porque ela diz para nós que Deus deu ao homem alguém que lhe correspondesse. Não necessariamente naquele momento o homem precisava de uma mulher, como a gente entende hoje. Uma mulher para que houvesse sexo e multiplicação, para que houvesse ali relacionamento conjugal. Mas o homem precisava de companhia. Ele precisava de alguém que lhe fosse correspondente, que tivesse a sua mesma intelectualidade, que tivesse a sua mesma capacidade de comunicação, que tivesse a mesma capacidade do homem de lhe corresponder em relacionamento ativo, perguntas, respostas, interações, concordâncias, discordâncias, opiniões, né? Cada um traz consigo a sua subjetividade, aquilo que tem em si, tanto que homem foi criado de um jeito, mulher foi criado de um outro. Então, já havia entre eles coisas para contar, experiências diferentes para serem contadas ali, um para o outro. E esse primeiro capítulo do livro do Zagari, Compreendendo a Solidão, vai falar para mim, né? Assim,
o que mais saltou aos olhos para mim nesse capítulo foi a questão da conexão. Quando Deus diz para o homem que não era bom que ele estivesse só, quando Deus registra na sua palavra para nós que não era bom que o homem estivesse só, ele não estava falando de companhia quantitativa, porque o homem não estava sozinho. Ele tinha os animais em quantidade, ele tinha Deus que estava ali, ele tinha todas as coisas com ele. Ele tinha ocupação, não era falta do que fazer, né? Ele tinha o que se preocupar, porque ele tinha que cuidar do jardim. Ele tinha, mas Deus estava falando especialmente dessa conexão mais íntima, desse desenvolvimento de uma habilidade social. Sabe, eu lembrei de um filme, quando estava lendo, eu terminei de ler agora, aquele filme que as personagens são azuis, que são gigantes. Como é o nome daquele filme, Lu? Que eu não lembro de jeito nenhum. Avatar. Avatar. Você lembra que Avatar vivia lá numa comunidade? Eu não lembro muito bem, não. Eu só lembro que aquela personagem principal, a Avatarzona lá, a mulher, ela tinha uma necessidade absurda de conectar a cauda do rabo dela com alguém que lhe correspondesse. E ela tenta conectar aquela cauda de rabo com várias pessoas diferentes. E aquela cauda daquele rabo nunca se conecta plenamente, até que ela encontra alguém. Exatamente. Que corresponde. E aí aquele rabo encontra e ela consegue criar o que o Zagari está falando para nós no capítulo 1 desse livro. Conectividade. E a partir daquele enlaçar de pontas de rabo, eles ficam sabendo ali tudo a respeito um do outro. Eles não precisam nem contar um para o outro. Aquela conexão faz com que eles saibam um do outro todas as coisas. E é muito interessante que enquanto ela não encontra alguém que lhe corresponda, ela conecta essa cauda de rabo para a árvore da vida. Olha que coisa evangelística. Ela conecta aquele rabo numa árvore, da onde ela busca energia, espiritualidade, conexão. Então, olha que coisa incrível que esse filme ensina para nós. Que existe uma árvore da vida na qual nós precisamos buscar alimento até que sejamos capazes, até que consigamos encontrar uma verdadeira conexão com alguém. E eu fiz eu lembrei desse filme, eu nem sei porquê, porque tem tanto tempo que eu assisti, e eu lembro de nem ter gostado. Olha como Deus é louco. E o Senhor me lembrou. Por quê? Porque me chamou a atenção nesse capítulo justamente essa questão da conectividade e a questão da genética ser 50% do fato de nós não conseguirmos nos livrar da solidão. O que você acha, Lu? Muito forte, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito feliz mesmo. É uma honra. É muito forte essa questão da genética, né? E hoje eu vi um filtro daqueles filtros do Instagram para tirar foto, né? E a menina tirou a foto na academia e falou bem assim, genética, estava escrito no filtro, até salvei. Com certeza vou usar. Genética é isso aqui que eu faço todo dia. Eu achei incrível, né? Que o povo tem uma criatividade maravilhosa. E essa genética de 50% é muito forte. E isso é muito sério. E normalmente, num ambiente onde existe uma genética de 50% propícia à solidão, nós vamos, muito provavelmente, construir um ambiente que estimula a solidão. Olha só. Então é mais sério ainda. Se nós temos 50% de genética e os outros 50% aprendizado, ambiente e, né, estilo de vida, meu Deus, podemos ter aí 100 pessoas geradas na bolha 100% de solidão. Quem é que vai nos ensinar
a estabelecer vínculos. Olha que problemática seríssima que nós temos. Então, hoje, nós precisamos fazer uma autoanálise muito mais profunda com relação à solidão, né? Nós precisamos começar a avaliar de onde veio esse nosso comportamento. Se nós hoje nos sentimos solitários, nós vamos começar a entender de onde veio essa genética. Talvez a gente lembre de algumas pessoas muito solitárias na nossa família. Por quê? O solitário adota uma postura solitária e isso me preocupa muito. Porque é como se não existisse alternativa melhor. Né? E eu já passei por isso, inclusive. E aí o que eu percebi, né? Lendo esse capítulo e fazendo todas essas análises? A gente começa a entrar num ciclo da solidão, né? A gente recebe essa carga genética, a gente recebe um ambiente que estimula, e aí a gente começa a se comportar. Ao invés de perceber o quão danoso poderia ser, às vezes, nossa, a gente chega talvez muito depois a perceber o quanto foi danoso isso na nossa vida, né? O quanto foi maléfico. A gente só vai perceber bem depois. E aí a gente começa a adotar esse comportamento de já repetir, já vai ali naquela onda, né, da solidão. Ambiente somado com carga genética. A gente começa a se comportar. Só que aí eu espero, né, que chegue um momento da maturidade, da conversão, do nascer de novo, ou até mesmo da dor, né? A dor da solidão vai chegar um dia, espancar, e aí a gente vai começar a se perguntar o que foi que aconteceu e começar a tentar se comportar de uma maneira completamente diferente, né? E esperando que já não esteja tão fundo assim. E aí, nesse ciclo, uma passagem do livro me chamou muita atenção, porque parece que me definiu aqui, na página 52. Não sei se eu estou muito avançada já. Não, né? A gente não tem um padrão de caminhar, não. A gente vai, a gente volta, anda 2 para frente, 3 para trás. A gente não tem problema em retroceder, não, Lu. Fechou. Página 52, aqui no Tem o que você vai falar. meio, Posso segundo te falar o que parágrafo. você vai falar? Vou te falar o que você vai falar. Vou te falar o que você vai falar. Quando as pessoas se sentem rejeitadas ou excluídas, ficam mais agressivas, autodestrutivas, agem de forma menos cooperativa e atenciosa e pensam com muito menos clareza sobre as coisas. Eu tenho certeza que é isso que você marcou, porque é o que eu marquei também. Gente, essa conexão é surreal, viu, gente? Encontrem amigos assim, tá? Por favor. É disso que eu tô falando. Isso é vínculo, isso é conexão. Então pronto, então eu vou deixar com você, porque essa sou eu aí, menina! Menina, eu tenho que me comportar vigiando isso aí que você acabou de ler, que eu li, que eu marquei também, todo dia. São comportamentos autodestrutivos, que se eu não fizer isso, se eu não perceber, eita, estou sendo agressiva, estou sendo autodestrutiva, estou sendo menos cooperativa, estou sendo menos atenciosa. Então, bora, Vivi. Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas, ô Lu, antes de eu chegar nesse lugar, que é um lugar em comum nosso, eu quero passar por alguns outros antes de chegar lá. Primeiro, meus cachorros estão latindo muito hoje, gente. Me perdoa, não sei o que está acontecendo. Ô Maria! José! Eu sendo eu, né? José e Maria o nome dos meus cachorros, credes? Enfim, vamos lá. Então, como que a gente chega nesse lugar de agressividade, de ausência absoluta de nós mesmos e de quando a gente começa a cansar de se sentir sozinho, a gente começa a se irritar. A gente começa a se estressar. Claro que existem outras causas disso também, porque o cansaço, ele leva, qualquer cansaço leva a isso. O cansaço físico, o cansaço mental e o cansaço
de circunstâncias, né? O cansaço circunstancial. E a solidão, ela é uma circunstância, ela não é uma sentença. Ela não é Sim. uma ausência de possibilidades, mas sim talvez uma ausência de autoconsciência. Então, veja, o que eu percebi também nessa leitura? Existe uma quebra vincular que a gente aprende desde pequeno, que faz com que a gente, em primeiro lugar, deixe de acreditar que é possível confiar em outra pessoa. Não Uhum. confiar como Deus nos exorta a não confiar, que é não confie que alguém possa salvar a sua vida, como Jesus Isso. salvou. Não confie que alguém possa ser o seu redentor, como Jesus é. A exortação da Bíblia é: homem que confia no homem é maldito. Não é sobre confiar relacionalmente, é confiar que o outro tem a resposta para a sua salvação. Então, eu preciso encontrar pessoas em quem confiar. Qual é a questão problemática aqui? Eu não posso confiar em ninguém, eu vou ser traído. Porque não existe mais gente que não me traia. Não existe gente confiável o suficiente. Eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar. Sim. Só que essa é uma certeza absoluta, que a Bíblia também nos exorta. Ela também diz, olha, vocês vão ter aflições. O amor de muitos não é poucos, não é alguns, não é metade. É muitos. Jesus está falando da maioria. O amor vai esfriar. Mas isso não diz a respeito de quem vocês são. Diz a respeito de quem eles são. Porque vocês serão conhecidos pela forma como se amam uns aos outros. Isso é bíblico. Não é Viviane falando. É o próprio Cristo. Então, se eu vou ser conhecida pelo amor com que amo o meu irmão, e também não é com o amor que eu amo o mundo, tá? Só quem pode amar o mundo e não ser contaminado por ele é Cristo Jesus. Eu não posso amar o mundo. Eu estou nele, mas eu não amo, eu não corroboro com ele, eu não compactuo com o pecado que está nele, certo? Então, eu preciso amar o meu irmão, aquele que também está em Cristo. E as frustrações virão, porque ferro afiando ferro. A gente já falou aqui, conflito, faísca, é batalha. E é primeiro e antes de tudo batalha espiritual. Porque quem está mais interessado nos nossos conflitos e falhas comunicacionais do que o próprio Satanás? Porque a maioria dos nossos conflitos hoje são falta de comunicação. Eu vou fazer aconselhamento para casal. Conversem. Falem um com o outro. Eles falam tudo ali, enquanto eu estou mediando. Quando eu vou embora, já não conseguem mais conversar. Porque falta comunicação sincera. Sim. E essa comunicação sincera exige de mim que eu baixe minhas armas. Exige de mim que eu olhe para o outro com a mesma misericórdia que Deus olha para mim. Ou seja, não dando a ele aquilo que eu acredito que ele merece. Então, quando eu vou discutir com meu marido algum problema, eu preciso olhar para ele com misericórdia. Ele não merece a minha raiva. Ele não merece a minha ira. Ele não merece o meu rancor. Porque eu decidi morar com ele, eu decidi estar com ele. E digo aqui de relacionamentos cristãos, de pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo alvo, que decidiram ambas estarem e permanecerem juntas. Né? Nós não estamos falando de ambientes violentos, de ambientes disfuncionais no mais alto grau de disfuncionalidade, não. Estamos falando de ambientes cristãos, lares cristãos, em que as pessoas creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque é com essas pessoas que nós falamos. Eu não falo para não crente aqui, certo? Meu perfil não é para Certo. não crente. Então, a gente precisa entender isso, que talvez não seja a minha solidão não é a minha falta de habilidade em me comunicar, mas a minha falta de habilidade em permitir que essa comunicação seja sem interesse. Que por mais solitário que eu me sinta,
Eu não posso esperar do outro aquilo que ele não tem para me dar. E isso me lembra de mim, né? E de você, pelo visto. Sim. E a gente chegou no momento de estar sozinho e achar que estava feliz assim. Sim. E eu Muito. conheço pessoas assim. Pessoas extremamente arrogantes, brutas no falar, que talvez não afastam as pessoas, mas não fazem o menor esforço para aproximá-las. E Sim. que dizem: eu não posso confiar em ninguém, eu não vou me relacionar com pessoas, eu não sinto essa necessidade. O problema de eu não sentir necessidade em me relacionar com pessoas é que isso me coloca num lugar de autonomia e de autossabotagem que eu nem Sim. sequer percebo. Sim. Porque eu crio uma realidade paralela. Eu crio um mundo em que eu tenho sempre razão. Um mundo em que todas as minhas decisões são incríveis. Um mundo em que aquilo que eu fizer te afetar não faz a menor diferença para mim. Eu não preciso mesmo de você. Se você gostar bem, se você não gostar, você não faz falta. Mas isso não é corpo de Cristo. Isso não é igreja. A gente está estudando aqui no perfil os apóstolos, né? E uma das coisas que John MacArthur vai... A gente está estudando o livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns do John MacArthur. E ele vai dizer assim, você sabe por que Jesus escolheu apóstolos que eram próximos? Primos, irmãos, que trabalhavam juntos na mesma pescaria, que usavam o mesmo barco, que estavam sempre juntos? Porque Jesus precisava de pessoas com afinidade. Pessoas que não iam fazer do reino de Deus um reino dividido. Sim. E a nossa solidão exacerbada nos faz dividir esse reino. E as conexões precisam ser feitas. Sim. Corramos o risco que for. Precisam ser feitas. Ah, mas eu só me magoo. Aprenda com as suas mágoas. Não, e essa mágoa, a gente vai entrar muito no desejo de controle, né? Que mágoa é essa, né? Que expectativa é essa? Eu sonho com um dia que eu vou me relacionar com as pessoas, com outros seres humanos. Que dificuldade é essa que a gente tem? Porque a gente se relaciona com a gente mesmo. Sempre é tudo sobre nós, até o nosso relacionamento com Deus, cara. É muito complicado isso, entende? Então, eu quero bater nessa tecla que o Maurício já bateu semana passada, né? Correr atrás de pessoas não é a cura da solidão, porque isso tem que ficar muito claro, né? Um vínculo seria o suficiente para você não se sentir solitário nunca mais. Uma pessoa que você soubesse. E eu tô falando de conexões humanas verdadeiras, reais, e eu posso até arriscar dizer pessoalmente, porque a nossa fisiologia é a mesma, né? E a criança é muito sincera nesse sentido e muito verdadeira, e se uma criança se machuca ali, você vê, você não vai fazer uma videochamada. Ah, aqui, ó, seu pai vai falar com você para melhorar seu dodói, não vai. Você vai abraçar aquela criança, você vai acalentar, seja você quem for, né? Se ela tiver machucada ali o joelho, você vai, ó, abraçar instintivamente. Então, a tecnologia avança e a nossa fisiologia não. É o coração que necessita de um acalento, o ser humano que necessita de um colo, de um abraço, continua aqui, né? Então, eu sonho com um dia que nós vamos nos relacionar. E eu tô falando de mim, né? Também, claro, eu busco muito isso, né? Me relacionar com as pessoas. Já pensou você conseguir olhar para um ser humano e tentar se conectar com ele, de verdade, com a história dele, com o jeito dele, com o que ele tem para te ensinar, com as palavras que ele... Você ia ver uma beleza tão diferente no mundo, porque cada pessoa é tão singular.
E pode ser um infinito maravilhoso de aprendizado. Só que aí, a partir dos meus traumas, das minhas traições, dos meus abandonos, de tudo isso que fizeram comigo, eu não estou colocando uma vitimização aqui. Eu estou colocando o início dos nossos processos. A gente aprende a se relacionar. E às vezes de uma forma muito catastrófica. Somos violentados, somos excluídos, somos abusados, somos traídos e por aí vai. Né? E aí vai chegar o dia, e é por isso que eu falo, que em algum determinado momento, e até algum determinado momento, seremos vítimas, sim. Só que em outro determinado momento, aquilo vai me incomodar de uma forma que eu vou precisar escolher um caminho diferente, né? E aí eu começo a me relacionar, eu mesma formo esse modelo, né, de ser humano e de pessoa, que se relaciona com os meus traumas. Os meus traumas são os senhores da minha vida. E aí eu olho para você com aquela barreira, né? Com as minhas vendas nos olhos, a venda da traição, vamos colocar a traição aqui, né? E eu até anotei, com 7 bilhões de pessoas no mundo, porque 2 te traíram, o resto todo vai te trair, você não vai mais se relacionar. E Lu, deixa eu dar um exemplo disso que você está falando. Eu tive problemas na minha infância, né? Com questões de abuso sexual infantil. Eu não posso admitir ver uma menina com o pai. Eu fico inquieta. Se eu vejo o pai com a filha menina no colo, eu fico inquieta, eu fico observando, eu quero saber o comportamento dele, eu quero saber se eu identifico nele um abusador, eu quero saber se ela tem sinais de quem foi estuprada. Por quê? Porque eu jogo a minha carga de significação inteira. Eu jogo em cima daquele pai e daquela filha. Sim. E aí eu acho, viu? Eu fico procurando tanto que eu Sim, acho. claro. Sim. E aí eu crio uma imagem horrorosa. E isso não tem só a ver com essa questão que é mais traumática, mais profunda, né? Isso tem várias circunstâncias que as pessoas fazem as mesmas coisas. Há várias. Eu não vou casar porque os meus pais vivem um casamento nojento. Eu Várias. não vou, né? Assim, a questão de não ter filhos, por muito tempo eu não quis ter filhos em função disso. Sim. Eu sempre conto essa história, é uma história ridícula, que eu passo vergonha quando eu conto, mas eu vou contar. Porque eu tenho que passar vergonha, porque foi ridículo. E as pessoas precisam perceber o quão ridículas elas chegam a ser por causa dos seus traumas. Todos nós, todos. Todos nós. Eu tenho a Maria, minha cachorra, aqui, né? E eu cresci em cidade pequena. Eu já vi homem praticando sexo com bicho no meio do mato. Sim. A gente vê isso no meio do mato, o pecado, a sujeira humana chega nesse ponto. Sim. E aí um dia minha cachorra apareceu com a parte da virilha ali, da pererequinha dela, toda vermelha. E o Léo veio falar comigo. Viviane, ó, tem que olhar a perereca da Maria. Tá vermelha? Cara, imediatamente. Imediatamente. Nossa. A primeira pergunta que me veio à mente: o que você fez com a minha cachorra? Eu pensei do meu marido. Meu O que Deus, você é fez? assim. E assim, graças a Deus eu não verbalizei. Eu não verbalizei naquele momento pra ele, eu guardei. Mas aí, assim, é um conflito, porque, peraí, é meu marido. Como é que eu posso pensar isso do meu marido? Meu Deus, aí você entra em crise, porque você se deu conta do quão ainda te abala Quanto você está as suas ferida. primeiras relações, os seus primeiros exemplos de maternidade, de paternidade, como isso te afeta. É claro, depois que eu organizei tudo isso aqui dentro, eu sentei com meu marido e eu falei, olha, aquele dia você me Sim. falou da perereca da Maria, e no final das contas eu tinha dado banho nela no dia anterior e ficou sabão, entendeu? Então eu enxaguei, limpou ali e acabou, não precisou nem pro veterinário nem nada. Mas olha só, um gatilhozinho que virou a chave. Sim. E eu montei todo um cenário. Por quê? Porque é o que eu conheço. Sim. Então eu trago isso e deposito em tudo que eu vejo. O que eu preciso fazer? Parar e falar, não, peraí. Isso diz respeito a mim, não ao outro. Sim. O outro não tem nada a ver com isso. Quando eu falei isso pro Léo, que eu confessei, fui pedir perdão a ele, ele falou assim,
Você não pensou isso de mim, cara. Ai. Eu falei, eu pensei, meu amor, você me Mas não foi perdoa. de você, né? Não foi de você, né? Eu falei, olha, a maldade tá em mim. A maldade tá em mim. Me perdoa. Hoje a gente dá risada disso. Mas a gente precisa se policiar. Porque se eu fiz. E é assim, é irracional, é pá, quando você vê, você já fez. Mas É. dá pra resolver. Dá pra parar. Dá pra recuar, dá pra retroceder, dá pra dar 3 passos pra trás. Pode continuar, Lu. Não, é porque eu anotei exatamente aqui, ó, o medo de ser excluído nos leva a tomar atitudes irracionais, né? Eu Eu anotei anotei isso exatamente também. isso, porque eu percebi o ciclo que começa com a carga genética, aí vai passando para o ambiente, aí vai passando para o aprendizado, se torna comportamento, aí você se torna uma pessoa agressiva, aí você afasta as pessoas, aí você se torna irracional, aí você vai no buraco, uma ladeira abaixo, que aí se torna patologia e se torna tantas outras coisas, né? Ó, o meu Mas devocional de hoje, abre lá comigo, tá com a tua Bíblia aí? João, uhum, João 9. Eu escrevi até um devocional sobre isso hoje, que eu vou publicar amanhã aqui no Instagram. João, capítulo 9, verso 1. Primeiro verso mesmo. amém. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Agora preste atenção na resposta de Jesus. Jesus disse: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. E aí eu fiz uma anotação. Eu anotei assim: Jesus curou um cego para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Porque é através da cura do pecado, da cura do corpo e da cura da alma que a obra de Deus se manifesta em nós. Sim, Então a gente se pergunta, por que eu sou tão sozinho? Por que minha mãe X coisa? Por que meu pai tal coisa? Por que eu vivo isso daqui? Entenda. Você vive o que vive, ou experimentou o que experimentou, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Como? Curando. Porque Jesus não morreu na cruz, incluindo você, para que a sua vida seja uma vida de dor, miséria e solidão. Então você precisa encontrar a rachadura, deixar Deus terminar de quebrar, porque ele é capaz de construir de novo. Então, por que a criança nasceu cega? Porque ela pode ser uma cientista cega, que manifesta, através das suas habilidades e competências, a glória infinita de Deus. Mas a criança nasceu... Crianças que nascem com problemas genéticos graves, como a genética da solidão. Solidão é uma doença grave, que nos leva à morte. É vontade de Deus que a gente nasça com marcas do pecado? Não é. Ele nos criou perfeitos. Mas quando o pecado entra na nossa vida, Jesus aparece. Então, por que nós hoje somos mais abençoados do que Adão e Eva no jardim? Nós somos muito mais abençoados. Porque Adão e Eva no jardim tinham a companhia de Deus na viração do dia. Deus ia lá no fim do dia, e aí, bora tomar um café, vamos bater um papo aqui, eu e você? Nós dormimos e acordamos com Deus. Nós temos Ele dentro, em volta. Nós temos os seus anjos em todo lugar. Então, quando o pecado abunda em nós, superabunda a graça. Porque é na abundância de pecado que a glória de Deus brilha resplandecente. Então a gente precisa parar de ter pena de nós. A gente precisa parar de ter pena de nós.
Sim. Porque E a hoje eu tô sua. aqui, né? A pessoa mais agressiva do mundo, mais antissocial do mundo, a que mais se afastava, a que não fazia nenhuma questão, a que também tinha comportamentos totalmente irracionais, né? A que achava que eu não vou me relacionar, é um fracasso. Eu sou um fracasso. A outra pessoa é um fracasso. O relacionamento é um fracasso. Eu não vou fazer isso. E aí estamos aqui, né? Falando exatamente sobre isso. E acredito, assim, totalmente na sua afirmação, né? No seu pensamento, no seu sentimento. Totalmente nisso. Porque as primeiras perguntas, né? Que é muito comum que as pacientes me fazem, e eu vou repetir, a maioria são mulheres, por isso que eu falo as. E a maioria, por que eu? Por que comigo? Então, vai ter essa fase também da gente se perguntar o porquê, mas a resposta está aí, né? Talvez seja essa a parte do seu propósito, né? A parte da sua missão, porque e isso também vai fazer a gente sair dos boicotes. A gente tem que ter muito cuidado com os boicotes, né? A gente se boicota o tempo todo. E aí, dependendo do que aconteceu com você, você vai se boicotar em algumas áreas, né? Igual, eu não vou me esforçar para ter essa relação, esse vínculo, essa amizade profunda. Eu não vou fazer isso. E aí eu vou prestar atenção nos boicotes, por exemplo, que parecem ser muito pequenos, né? Das desculpas que eu invento para mim mesma para não fazer aquilo, por exemplo, com relação a amizades, né? Eu faço muito isso, meu Deus do céu, peço ajuda a Deus todos os dias e peço para os meus amigos me ajudarem também, porque esse boicote, assim, de falar, pô, bora fazer tal coisa, não, não dá, dá. Ah, que dia que você vai vir aqui na minha casa? Tá, vou ir agora, entende? Ah, vamos marcar um café? Não, o café é amanhã, é hoje. É porque a gente se boicota o tempo todo. E se nós não prestarmos atenção de onde vem o nosso boicote, então por isso que a gente vai se perguntar em algum momento, ai, por que eu? Por que eu fui abandonado? Porque hoje eu vou me boicotar com relação ao abandono. É o abandono que pesa para mim, porque eu fui abandonada, então talvez será nessa parte, e muito provavelmente, quase certeza, vai ser nessa parte que eu vou auxiliar outras pessoas, que eu vou virar para elas e falar: olha, você está se boicotando, olha, já fiz muito isso, vem cá, deixa eu te mostrar que você está se boicotando, olha só, porque eu já fiz isso e eu já fui curada em nome de Jesus. Mas até hoje, percebo, pequenos boicotes, pequenas esquivadas, assim, ó, que a gente dá. E eu falo, meu Deus, de novo. E aí, eu vou poder te ajudar também quando eu perceber você fazendo isso. Então, o porquê eu tem que se transformar no pra que eu. Ao invés de eu me contaminar, né, com essa dor, porque eu sou tão solitário, para que eu sou tão solitário? O que que eu posso fazer com relação a essa solidão? Será que eu conheço mais alguém solitário? Vou chamar essa pessoa para tomar um café. E se ela se boicotar, eu falar, olha, acho que você está se boicotando, já te chamei 3 vezes, você não veio, como é que é? O que está acontecendo? Já passei por isso, vem cá, me dá uma chance. Eu acho que dá para a gente é, ajudar as pessoas em situações muito específicas, quando nós já passamos por elas, entende? Sim. Eu quero trazer à discussão agora uma outra questão, que está lá onde você e eu marcamos a mesma coisa na página 52. Sim. Ele começa a falar sobre autoestima. E eu tenho Ótimo, muito problema com essa palavra. Eu tenho muito medo. ótimo. Eu não gosto da autoestima como ela é tida hoje. Eu não acho a autoestima producente. Eu não acho que o ser humano precise de mais estima de si mesmo do que ele tem. Por quê? O que é a autoestima se não eu entendendo que eu não faço parte de um grupo porque aquele grupo não me cabe?
ou porque eu sou muito bom, ou porque eu não acho que seja o suficiente. Eu preciso de outra coisa. O que é a autoestima, se não eu olhando para mim e enxergando em mim as respostas para os meus próprios problemas? Então, eu prefiro substituir a autoestima por Cristo estima. Eu já vi você falando disso, achei o máximo. Quando eu estimo Jesus mais do que estimo a mim, o que isso vai acontecer? Eu vou olhar para Jesus, eu vou falar assim, Jesus, eu te estimo tanto, me mostra o que você ama para eu amar também. E aí Jesus vai falar assim, eu amo você, mas eu amo você santa. Eu amo você pura, imaculada. Eu amo você com o meu amor, não com o seu. Que é um amor que quer em troca, que é um amor chantagista, que é um amor que barganha. Não, eu amo você, me relacionando com você, estando com você e gerando em você um vínculo profundo para comigo. Então, a primeira coisa, quando eu estimo muito a Cristo, que ele vai dizer para mim é: eu te amo. Então, você precisa se amar, mas não do seu jeito, e sim do meu. Aí é que tá, né? Então, você vai me amar, você vai se amar, se olhando com os meus olhos. E aí, você está de cara com os olhos de Jesus, que não são olhos somente de amor, mas de justiça e de juízo. E aí entra o problema. Eu não quero olhar para mim e enxergar o meu pecado. Eu não Sim. quero olhar para o meu passado e enxergar o tanto de lixo que eu carrego, o tanto de corpo morto que está nas minhas costas, o tanto de soberba, arrogância e autovalorização excessiva que eu trago comigo. O meu egoísmo, a minha autossabotagem, a minha falsa piedade, que eu digo, mas eu gosto tanto de você, vamos tomar um café? Você diz, vamos, e eu nunca marco. Vamos sentar para conversar? Você diz, vamos, mas eu não falo para você o que eu queria dizer. Eu não sou honesta nem com você, nem comigo. Não, eu tinha pavor que as pessoas viessem na minha casa. Pavor, pavor. Você me Imagina. recebeu tão... Você me recebeu Já tão... tá. Não, já tava sendo curado. Estou sendo sempre, mas assim, em determinado momento, nunca, nunca, jamais receberia alguém na minha casa. Jamais, jamais. Exatamente por tudo isso aí que você está falando. Eu não podia deixar ninguém ver Chegar a perto de você. humanidade, a simplicidade, a Luciana, que não era popstar, a cantora glamurosíssima, poderosa. Não podia, né? Não podia. Então, quando o Zagari traz essa questão da autoestima, esse é um momento em que eu penso um pouco diferente, em que eu acho que a nossa estima tem que estar toda em Jesus. Depois que Jesus diz para nós quem a gente é, como ele nos vê e por que ele nos ama, ele vai dizer assim: olha, sabe outra coisa que eu amo? A minha igreja. Vamos amar ela comigo? Sim. E essa foi uma oração que eu fiz muito. Já me arrependi um monte, porque eu choro horrores quando eu olho para a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, a igreja de Cristo tá boa, mas a que a gente vê tá detonada, arregaçada, com muita gente doente, sem processo, sem Tá. cura. Então Sem eu Jesus. sofro, Muita igreja sem Jesus. eu Isso é tão sofro, contraditório, né? exatamente. Meu Deus. Então eu sofro, mas Jesus vai falar isso para mim. Então Sim, Jesus olha para mim e ele fala: olha, você é uma pecadora, mas que eu transformo em santa. E que eu amo sim, apesar de. Então vamos amar a minha igreja junto comigo? sim. Não fica só em ame-se a si mesmo como eu te amo. Fica em vamos amar a minha igreja como eu amo também. E não tem como eu ser uma pessoa solitária se eu amo a igreja. Porque eu vou me ocupar da igreja. Porque eu vou Sim. buscar essa igreja. Independente do que ela tem para me dar.
independente, porque a igreja não deu nada para Jesus, ok? Sim. Eu acho que nesse sentido a gente volta. Travou um pouco aqui para mim. Você falou mais alguma coisa? Travou o final. Não. Só falou que a igreja não deu nada para Jesus. Foi isso, a última frase, correto? Não travou, não, querida. Foi a minha pausa dramática aqui, ó. Isso. Eu gosto disso. êxtase. Não, ninguém merece, né? Aquelas pessoas que falam linearmente, eu tenho dificuldade, assim, me dá um pouco de sono. Mas tudo bem, cada um tem um jeito. Esse é o nosso jeito. Outra coisa também, não sei como é que vão ser as lives depois que os livros acabar, se a gente vai começar outro livro, ou se a gente vai pegar alguns temas. Porque outra coisa também que eu já tive muito problema é com o meu jeito. Eu achava que eu tinha que mudar o meu jeito. Eu tô falando de um jeito essencial, não tô falando do jeito mal educado. Mas esse jeito, esse ímpeto, né, de liderança, de querer falar, de saber, porque assim, existe, né, a parte que faz o palco, né, e existe os espectadores, os que estudam, os mais introspectivos e os mais extrovertidos, né? E já tive muito problema com esse jeito extrovertido, em achar que era ruim, que era pecado, que era, enfim. Eu tô conseguindo vencer. Muitas mulheres falam isso pra mim. Vivi, eu não acredito. Que bom que eu te achei, porque eu sou parecida contigo. E a igreja, eu nunca achei que a igreja fosse me aceitar. E eu me pareço com você. E você fala de Jesus, então quer dizer que eu também posso. Do meu jeitinho. Isso, exatamente. Acho que é um tema legal pra gente ver depois. Enfim, essa questão da autoestima, eu amo quando você fala sobre isso, porque se torna também, tudo que for, Vivi, tudo que for relacionado a esse egoísmo do eu, essa idolatria do eu, vai ser uma percepção social distorcida. Eu, como cristã, como psicóloga cristã, vou fazer essas análises. Não tem como. Então, quando você caminha para uma autoestima, que a galera banalizaram gratidão, banalizaram empatia, banalizaram a palavra gatilho, banalizaram a palavra surto. Quando alguém fala, eu surtei, nossa, me dá. Gente do céu, vocês não sabem o que é um surto, para falar um negócio desse, não. Um surto é uma coisa muito triste. Um surto psicótico é o que faz você ter a liberdade de amarrar uma pessoa, de chamar um atendimento médico para amarrar a pessoa e para levar ela para um sanatório. Gente, não fala isso não. Por favor, sua psicóloga que pediu, analisaram essa. Eu surtei. Não, você não sabe o que é o surto. Então essas palavras foram muito banalizadas, né? E a autoestima, meu Deus, é uma construção tão preciosa, né? É uma coisa que a gente trabalha na psicoterapia de uma maneira tão sutil e com várias camadas. E é uma coisa tão assim profunda e ao mesmo tempo tão incrível, né? Maravilhosa de ser tratada. Mas quando ela é levada para essa vertente da idolatria humana, da idolatria do eu, se torna uma percepção social distorcida. E aí o que pode acontecer? Você, a partir desse desenvolvimento da sua autoestima e desse empoderamento, você vai se colocar no ambiente da solidão, você mesmo. Você vai criar a sua gaiola, a sua bolha da solidão, escura, fria, sem ninguém. Então, assim, como a gente pode perceber, né, o desenvolvimento da autoestima, a gente volta nesse assunto que eu faço questão de sempre voltar. Criatura participante. A autoestima, e como é que você fala? Cristo estima. É o desenvolvimento de uma percepção de você como criatura participante.
Você pode ser linda, você pode ser maravilhosa, você pode se cuidar, se maquiar, sabe? Mas como Se participa. libertar, se libertar. Porque quando eu falo Isso! contra a autoestima, a primeira coisa que as mulheres vêm me dizer, ah, mas é por causa de discursos assim que tem mulher apanhando em casa. Eu fico, meu Deus, que Oi? cocô O vocês comeram? Qual foi a variedade de lixo que 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 vocês... aconteceu? Porque autoestima não tem nada a ver com isso. Fiz um texto hoje sobre empoderamento. O que de xingamento eu recebi, Luciana? É porque eu apago. Eu apago os comentários, eu apago tudo. Eu não deixo Eita, porque eu acho que eu não preciso. Eu não preciso. Essas mulheres não não, precisam ser expostas nesse lugar, mas não, as mulheres vêm me xingar, vêm dizer pra mim que eu sou sim. machista, que eu defendo a violência doméstica. E eu vou dizer pra você que eu fico detonada, porque quando a pessoa olha pra mim na frente de uma estante de livros, com o meu belíssimo óculos, que é Vogue, quando a pessoa olha, ela acha que eu nasci aqui. Sim, Ela anula exatamente. completamente a minha história. Ela anula o meu passado. Ela anula o meu abandono, o meu abuso. Ela anula o tanto que eu trabalhei. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Fui trabalhar, isso trabalhando com minha mãe. Fui trabalhar fora aos 16. Aos 17 eu já não morava mais com a minha mãe. Eu já tinha saído de casa. Eu já estava pagando as minhas contas. Eu já estava vivendo a minha vida. Passando muita necessidade. Passei necessidade com minha mãe. Passei necessidade sem ela. A pessoa anula completamente quem eu sou, quem eu fui. Ela anula as minhas emoções. Ela não sabe de tudo o que eu passei na mão de muito homem. E eu só nunca apanhei como minha mãe eu vi apanhar. Porque eu era violenta contra eles. Porque senão eu tinha repetido o mesmo padrão. Minha mãe me ensinou a ser uma mulher violenta para que eu não apanhasse como ela. Só que a minha violência não era só contra homens violentos. Era contra qualquer um. Eu magoei muita gente. Eu destruí muito coração. Porque eu fazia questão de conquistar para destruir. Eu não era a beleza estonteante que o feminismo diz que a mulher deve ser. Eu era o trator que o feminismo nos ensina a ser. E trator, quando você olha para trás, você só vê terra revolvida, flor destruída e terreno baldio. Porque o trator não constrói nada. Ele só destrói e deixa todo o rastro para trás. Então, quando eu falo contra o empoderamento feminino, eu não estou falando contra a liberdade da mulher. O contrário, é o contrário. Eu não estou falando que a mulher tem que aceitar a violência doméstica. Eu não estou falando que filhas têm que ver suas mães apanhando como eu vi e chorando depois. Eu tive que me esconder muitas vezes, porque se meu padrasto chegasse e me visse acordada, apanhava eu e ela. E as pessoas anulam isso quando eu digo que eu não acredito que emana poder de mim. Eu não quero autoestima nenhuma na minha vida, porque eu já fui muito autoestimada por mim mesma. Sim, E isso não me permitiu me relacionar de forma saudável com ninguém. E até hoje eu luto contra isso. Eu luto sim. por deixar pessoas se aproximarem de mim, porque eu não gosto que as pessoas saibam de mim. Eu não gosto que elas saibam da minha vida.
Você pode ver se nos meus stories você sabe onde eu vou final de semana, onde eu como, onde eu bebo. Você mal vê meu marido aqui, porque não é da conta de ninguém meu casamento. Eu falo muito de nós, falo com propósito, com motivo. Tem que ter propósito. Porque eu não gosto que as pessoas saibam da minha intimidade. Eu ainda sou assim um pouco. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho relacionamentos íntimos. Eu tenho pessoas com quem de vez em quando eu dou uns gritos porque eu preciso gritar com alguém. Eu preciso pôr pra fora aquilo que eu ainda não consigo lidar. Sim. E isso é conexão. E a gente consegue encontrar gente assim. O problema é que a gente parou de procurar. Sim, exatamente. E a gente parou de enxergar os caminhos convergentes, porque se eu me coloco, olha só o nível de liberdade, é porque assim, a gente também tem que entender, olha como é difícil, né? Vai ser sempre difícil. Olhar para essa pessoa que xinga, que critica, ela tá falando dela mesma, né? Como nós já fizemos. Então esse exercício de compaixão vai ser eterno, né? Da gente olhar para a escolha daquela pessoa e só orar por ela, por enquanto, né? Porque a gente também precisa se respeitar. E o que vai acontecer nesse movimento dessa autoestima dentro, né, da Cristo-estima? Eu me perceber como criatura participante, eu vou ser tão livre ao ponto de encontrar outras criaturas participantes. Meu Deus, eu não vou me fechar em nenhum ciclo, porque só as mulheres prestam, porque só os pets prestam, porque só as plantas prestam, porque só os evangélicos prestam, porque não! Quando você se enxerga como criatura maravilhosa e podendo melhorar cada dia mais, você é uma gotinha de água num oceano de possibilidades de encontrar outras criaturas que convergem com você. E são com essas pessoas que você vai formar esse vínculo. E que a partir desse vínculo, quantos mais nós podemos criar? E o que vai acontecer? Uma rede, né? E aí eu te pergunto, o amor de muitos vai se esfriar, correto? De quase todos, correto? Quem fica? Quem é esse 1%? E a gente vai precisar fazer essa reflexão. Eu preciso convergir o meu caminho. De que lado Oi? nós estamos? A gente precisa pensar de que lado nós estamos. Sim. E aí eu vou continuar aqui na minha saga, sabe? Vou continuar na minha busca por pessoas, né, que olham nos olhos, por pessoas que riem, por pessoas que... Porque, inclusive, quando você começa a adquirir hábitos saudáveis, olha só como são as coisas. Quando você começa a adquirir hábitos saudáveis e fazer escolhas mais saudáveis, as pessoas, elas se afastam de você. Porque elas se envergonham. Eu sei disso porque eu sou psicóloga, né? Mas aí elas vão inventar um monte de coisa para se afastar. Porque você é chata, porque você é antissocial, porque você não come mais nada, porque você não bebe refrigerante, porque você não vai na pizzaria, sei lá o que, né? E eu sofri essa pressão, assim, muito louca, né? Dessa mudança de hábitos. E quando você busca, e aí eu tô falando de todos os hábitos, tá? O hábito da leitura, o hábito de ir à igreja, o hábito de procurar pessoas que convergem com o caminho com você. Então isso pode ser, nesse ambiente solitário, pode ser um motivo de você ser assim, completamente afastado, excluído ainda mais. Se você decidir, né, mudar e fazer essas escolhas mais saudáveis, você vai ser completamente excluído e isso dói muito. E aí você começa a se perguntar e aí já é outro ciclo. Mas assim, o que nós precisamos entender também, Vivi, é que as pessoas, elas se envergonham. Quando você começa a fazer escolhas saudáveis, as que não fizeram, as que não têm coragem de fazer, as que percebem
que as escolhas delas são depreciativas e são ruins, quando elas olham para você fazendo escolhas saudáveis, elas se envergonham e aí elas preferem te atacar. Porque elas não vão atacar elas mesmas. Então a gente pode fazer essa análise de abrir o coração para receber essas pessoas, né? Para entender quem está caminhando com você, quem está buscando esse mesmo rumo aí dessas escolhas saudáveis, porque também não adianta, né? Poxa, eu tô num processo de solidão, eu me vejo num processo de solidão e não escolho, né? Caminhos diferentes e não escolho pessoas diferentes. E aí a gente volta. Correr atrás de pessoas não é a cura da solidão, né? Escolha conviver com pessoas que têm caminhos convergentes, que fazem escolhas saudáveis igual você. Hoje eu me relaciono com pessoas que têm hábitos saudáveis, com pessoas que frequentam academia, com pessoas que também estão buscando, sabe? E aí a gente conversa sobre as mesmas coisas, né? Inclusive, estava até conversando com os meus amigos esse final de semana. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês acham que eu malho para ficar bonita? Não, eu malho para pegar vocês no colo, para segurar vocês. É muito bom me sentir forte o suficiente para saber se a minha amiga passar mal e cair ali, ó, eu vou ser a primeira que vou sair correndo e vou segurar ela no colo mesmo. Eu treino é para isso e tal. E a gente fica brincando e tudo. Brincando, mas não é brincando, né? É sério, isso é muito sério. E é isso, você procurar ambientes que convergem com o seu propósito, com os seus caminhos. Procure, quando você começa a se enxergar como criatura participante de um propósito, procure conviver com outras criaturas participantes do mesmo propósito. Exatamente. O Zagari vai trazer aqui duas informações muito importantes para nós. Que nós criamos hoje ambientes que, embora sejam aglomerados, geram afastamento. Por exemplo, aqui na minha cidade, a MRV está construindo assim, toneladas de apartamentos. Londrina é uma cidade muito jovem e tem muito espaço. Então, eles criam conglomerados que parecem uma microcidade. Criam um conglomerado de prédios que tem escola, farmácia, parque, praça, tudo. Você não precisa nem sair dali. Sim. Só que nesses apartamentos, cuja cada andar tem aí 8 portas, se você for perguntar para as pessoas se elas sabem o nome de quem mora na porta do lado, elas não vão saber. E outra coisa importante que ele traz lá na página 57 é que ele estava fazendo, ele traz várias pesquisas nesse livro, né? Várias pesquisas científicas ele traz nesse livro. E um dos resultados de algumas pesquisas que ele aponta para nós eles colocam pessoas dentro de salas por 15 minutos sem nenhum tipo de interação. E se você não aguentar os 15 minutos, você tem a opção de apertar um botão, levar um choque na bunda e sair do isolamento. 67% dos homens preferiu levar choque a ficar 15 minutos sozinho. Isso mostra para nós o que a gente viu no livro anterior de Suicídio e Depressão. Por que os homens se matam mais? Os homens não suportam a solidão. E aí, se a gente olhar para fora, a gente vê uma outra informação. Por que os homens traem mais? Porque a solidão de estar dentro de casa, morando com alguém com quem você não se conecta, faz com que você vá procurar essa conexão em outro lugar. Justifica? Absolutamente. Não é isso que eu estou dizendo. Estou trazendo a nossa consciência informações. Os homens traem mais, porque na ausência de conexões profundas, eles acham que relacionamentos físicos podem trazer o que lhes falta de ausência emocional. Sim. E 25% das mulheres preferiram tomar choque a ficar 15 minutos sozinhas. Isso também é um problema. Não é tão grande quanto os homens, mas é um problema. Porque mostra para nós que 75% de nós não se sente incapaz de permanecer sozinho. Mas mostra que esses 75% é incapaz
de se relacionar profundamente com os 67% dos homens que se sentem sozinhos. Sim. Nós, mulheres, precisamos encontrar estratégias. De verdade. Eu creio que seja nossa responsabilidade aprofundar relacionamentos. Sim, com Nós somos certeza. feitas para Para esse isso. fim. Sim, concordo plenamente. Plenamente. Carinho, afeto, abraço. Ixi, nossa, demais. A gente não ouve mais os caras. A gente não ouve mais os homens. Porque agora quem fala somos nós. Fomos silenciadas historicamente. Eu estou fazendo um devocional de um livro da Ruth Salviano. Ruth Salviano é uma mulher que escreve a respeito de mulheres silenciadas historicamente. Só que lendo Ruth Salviano, esse aqui é um devocional das heroínas da fé, a gente descobre que essas mulheres só não foram registradas na história. Mas em silêncio, nenhuma delas estava. Nenhuma! Porque ninguém silencia a mulher. Ninguém. Homem nenhum. Potestade nenhuma. Não silencia. Não. E Jesus sabe da nossa potencialidade de evangelizar. Por isso ele nos envia também. Sim. Então a gente precisa tomar consciência disso. De que é nossa responsabilidade aprofundar os relacionamentos. Tirar esses homens que se matam horrores das profundezas das suas solidões. Quanto tempo eu vivi dentro da minha própria casa com meu marido, sem conexão nenhuma com ele. E quando eu decidi conectar, ele simplesmente respondeu. Ele foi comigo, porque nós somos líderes emocionais. Eles são líderes espirituais, sacerdotes. Nós somos líderes emocionais. A gente conduz o ambiente, a gente chega no ambiente, se a gente está de mau humor, fica tudo um caos. Meu marido, minha filha, quando ele chega... Oh, tadinho. Ontem eu estava aqui super concentrada, atrasada, trabalhando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele chegou do trabalho louco para me contar tudo que tinha acontecido no dia dele. E eu fui super grossa. Sim. Porque eu tava tão focada em mim, que ele entrou, parou do meu lado, eu não dei atenção. Ele foi lá dentro, trocou de roupa, voltou, parou do meu lado, e eu assim, o que você quer? Fala, tô ocupada. Aí ele saiu assim, já vi que melhor eu guardar pra mim mesmo, né? Não tá querendo conversa comigo. Aí eu escutei aquilo, o Espírito Santo me cutucou, falou, teu marido tá fora de casa desde 7 horas da manhã. Presta atenção, caramba. Aí eu levantei, fui lá. Fui grossa, né? Pô, desculpa, eu te amo. Passou. Mas eu podia ter destruído o resto do dia dele. Você entendeu? Sim. Podia ter deixado de desfrutar ali um momento que eu ganhei um beijinho, ganhei um abracinho, um cheiro no cangote. Sim. Os filhos também fazem muito isso. É verdade. Muito. E eles vão correndo pra mãe, né? Mamãe, aconteceu isso. E a gente, às vezes, ali e tal, né? E aí nós temos sim, nessa responsabilidade muito grande. Dificilmente, né? E os homens, eles já têm a carga, né? Eles têm uma carga externa muito pesada, né? 26 anos e solteiro. Esperar uma pessoa com o mesmo propósito ou qualquer pessoa da mesma fé? O que a Bíblia fala, Will, sobre isso? Solidão tá forte. Responde, Lu! Responde, Lu! Eu não tô conseguindo ver direito. Peraí que ele mandou aqui Aqui, ó. Will 95. 26 anos de solteiro. Esperar uma pessoa com o mesmo propósito ou qualquer pessoa da mesma fé? Eu acho que volta. Eu acho que volta no início, né? Quem é você? Né? Quem é você? Que propósito é esse? Que fé é essa? Eu acho que vai ser muito natural, né? Quando você está inserido, quando você é participante de um propósito, os caminhos convergem, né? É como se eu tô sempre esperando, eu não sou. Aí é muito difícil mesmo. Enquanto eu estiver esperando,
talvez não chegue, porque eu não sou. E aí, engraçado, foi ótima essa pergunta, porque eu já ia fazer um alerta aqui da solidão no cérebro, por causa do sistema de recompensas, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse sistema de recompensas e a gente precisa prestar muita atenção quando o alerta da solidão chega. Então, talvez esse alerta da solidão tenha chegado na vida do Will e a gente precisa se comportar de acordo, de maneira muito consciente, de acordo com esse alerta. Por quê? O alerta da solidão nos faz procurar recompensas imediatas. Gente, nosso cérebro, ele quer recompensas imediatas, ele quer prazeres imediatos. O nosso cérebro faz parte da nossa carne. Nossa carne caiu, nossa carne é caída. Então presta atenção. Seu cérebro, sua carne te engana o tempo inteiro. Então, como aqui nós estamos numa conversa cristã, como aqui nós estamos buscando mudar o rumo dessa carne, meu Deus, por mais difícil que seja, precisamos prestar atenção nesse alerta da solidão e para onde ele vai nos levar. O sistema de recompensas do nosso cérebro está vinculado às respostas rápidas, a prazeres rápidos. Gente, o povo preferiu levar choque do que ficar só. Eu vejo um monte de ratinhos de laboratório. Eu tive, né? Nem sei como está isso no curso de psicologia hoje, se ainda existe, né? Essa parte laboratorial com os ratinhos, e a gente fazia muitas experiências com os ratinhos. Então, vai acontecer essa resposta. Então, quando o alerta da solidão vier, quando não é aquele alerta porque assim tem os níveis, né, Vivi, de solidão. Né? Tem a solidão muito profunda, a solidão patológica, e tem o alerta da solidão que todos nós vamos, talvez, enfrentar em maior ou menor grau. Então, a gente vai prestar muita atenção em qual sistema de recompensas nós vamos direcionar o confronto com esse alerta. Porque se chega o alerta da solidão e eu for buscar caminhos com respostas rápidas, prazeres rápidos, aí eu posso ter um problema muito grande e aí, de fato, não conseguir criar realmente nenhum vínculo profundo. Voltamos lá no vínculo profundo do amor. Renúncia, compromisso, como é que é? Que até foi uma das primeiras expressões que eu usei lá, né? Que é uma das primeiras que aparecem do livro. Verdadeiro amor demanda renúncia, sacrifício e compromisso. Eu acho que tem que tomar cuidado quando a gente se sente sozinho. A gente se sentir sozinho de relacionamento é diferente de ter solidão. Uhum. Falta de alguém para beijar na boca, eu senti falta de alguém para estar do meu lado, eu senti falta de alguém para dividir emoções afetivas, homem e mulher, é diferente da solidão, é muito diferente. Sim. E eu acredito que sentir falta de alguém para casar faz parte. Mas eu não sei se hoje, com a consciência bíblica que tenho, me casaria por causa disso. Eu acho que a inversão é mais segura. Primeiro eu encontro alguém. Daí eu vejo se eu tô pronto para casar. Porque se eu tô me sentindo sozinho e aí eu começo a procurar, qualquer coisa vai servir. Pelo que eu entendi, já há um propósito. Já há uma fé. As coisas precisam se encaixar. Ou não é Deus. Ou é perfeito, ou não é Deus. Haverão percalços? Talvez. Se o propósito for muito fora da casinha, por exemplo, qual é o meu propósito hoje? Mestrar, doutorar, dar aula. Meu marido não precisa estar encaixado nesse propósito, mas ele precisa saber que ele tem aí alguns anos ainda me sustentando até que eu consiga alcançar o lugar que eu quero chegar. Então ele precisa ter essa consciência e saber se ele quer isso também. Porque se ele não quiser, eu vou estar abrindo mão de uma coisa que é fundamental para mim, essencial para mim, que eu não estou disposta a abrir mão por ninguém. Então, não é para eu, a Brenda falando, é igual no mercado com fome. Exatamente.
Exato, Deus, perfeito. misericórdia. Perfeita colocação. Perigosíssimo no mercado com fome. Minha sobrinha, inclusive, um beijo. Eu te Eu ia amo. perguntar isso, se Minha Albuquerque amiga. era se era sua parenta. Ela é um dos meus vínculos profundos, é com ela. Ai, Brenda, vem ser meu vínculo profundo também. Eu amo. Ela é top. Então, é isso. É você saber o que você negocia do seu propósito e o que não. Sim. E aí, olha que graça, o meu marido entrou no meu propósito. Hoje, o objetivo dele é ter um trabalho estável o suficiente para não me deixar faltar nada até o fim. Talvez um trabalho que ele nem goste tanto, que nem o respeite e o valorize como Amor. ele merece. Mas que ele Renúncia, está disposto. sacrifício e compromisso. Você Exatamente. traduziu, né? Exatamente. Então é preciso que haja essa cumplicidade. Né? É claro que se eu tiver o propósito de morar fora do país, cara, vai ser difícil achar alguém que se encaixe, porque se você está querendo mudar a vida da pessoa de cabeça para baixo, então você tem que ver se você negociaria isso ou não. Se não, adia os planos de casamento, porque 26 anos, 26 aninhos, é muito pouco, né? Muito novinho ainda. Muito novinho. Bom, povo, se alguém tem alguma pergunta, manda, porque a gente vai começar a entrar no fim. Lu, o que você tem mais a acrescentar? Eu não sei se a gente pode. Porque a semana que vem já é o capítulo 2, né? É. Então, deixa eu só acrescentar que você mudou o nome de autoestima, eu vou mudar o nome das redes sociais para redes antissociais. Redes de relacionamento como redes de afastamento. Isso. E aí, no finalzinho, ele traz, né, essa questão que, para mim, é como ele fala da pandemia da solidão. Ele fala no finalzinho das redes antissociais. Ele fala das redes sociais, quem mudou o nome fui eu. E eu penso que está diretamente ligado a pandemia da solidão com o crescimento das redes antissociais, tá? E aí eu vou voltar na questão do alerta da solidão. O alerta da solidão faz. Porque esses alertas, nosso cérebro é natural, o alerta do medo, o alerta da fome, o alerta da solidão, são alertas da sobrevivência, tá? E aí, beleza. Muitos desses alertas da solidão fazem a gente procurar as redes antissociais. E isso diminui cada dia mais os vínculos profundos. E isso diminui cada dia mais a chance de nós encontrarmos o verdadeiro amor. E eu não estou falando do verdadeiro amor relacional entre homem e mulher, não. Eu estou falando do verdadeiro amor entre o corpo de Cristo, entre os amigos, entre a família, entre o seu vizinho que você não sabe o nome, Entende? Então, vamos deixar um alerta aqui muito sério para as redes sociais, tá? Faz a gente buscar, parece que é automático, assim, eu tô me sentindo sozinha, vou conversar com fulano aqui pelo WhatsApp, ou pelo Face, ou pelo Insta, vou ver a vida maravilhosa da outra pessoa, sei lá. E isso, o tempo vai passar, e isso, você vai se sentindo cada vez menos participante de um propósito, de um ciclo social, de uma missão, né? Vai fazendo você se distanciar e isso vai gerando, né, uma solidão muito profunda, comparações. Eu penso que muitas patologias, eu acho que até patologias novas ainda vão surgir por conta das redes antissociais. Já tem clínicas, né? Já existem clínicas nos Estados Unidos para pessoas viciadas, para pessoas que não conseguem, né, viver sem as redes. Deus me livre. Eu tô numa fase que eu não tenho mais saco nem para responder o WhatsApp. Às vezes eu não quero, eu tô com vontade de conversar com fulano, mas eu não vou nem falar, porque é pelo WhatsApp, então eu não quero. Prefiro não conversar. Eu vou falar uma coisa que eu não sei. Eu sinto no meu coração, mas eu não sei se aconteceria porque gera muito dinheiro e muito lucro. Mas
talvez a quantidade de suicídios aumente tanto por conta das redes sociais, principalmente entre crianças e adolescentes, que eu sinto que em alguns países ela vai ser proibida. O meu marido acha que não, porque tem muito dinheiro envolvido. Mas assim, sei lá, às vezes passa isso pela minha cabeça, da rede antissocial ser tão doentia, ser tão doentia de ser proibida em alguns países. Onde a lei for um pouco mais forte, ou for um pouco mais preocupada com a saúde mental das pessoas e com o nível do suicídio aumentando, eles cortarem isso aí. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Porque, no fim das contas, o amor de muitos esfriará e se você morre, é É, menos difícil o governo sustentar. Então, eles não estão é, preocupados com você, nem com a sua saúde mental, nem com a sua saúde física. Você que se vire. E por isso que é. a gente precisa tanto de Jesus, porque ele é o único que se importa de verdade, ele é o único que deu a vida por nós. E eu fico feliz de poder estar aqui nessa rede antissocial, fazendo dela um Sim, lugar menos antissocial junto com é, você. De alguma forma, a gente exatamente. está tentando fazer algum tipo de diferença, né? Então, Sim. que nós possamos permanecer. Eu me Nos vemos importo. semana que vem. Isso já doeu muito, Vivi, em mim. Já foi muito pesado, inclusive até a escolha da minha profissão mesmo. Já foi muito difícil, já foi muito pesado, já, nossa, ai meu Deus, por que que eu me importo tanto? E hoje é motivo de orgulho, eu me importo, eu me importo. Que bom, que bom. Deus te abençoe, minha irmã. Que a gente Amém. A nós. mais e mais amor para o povo. Amém? Amém. Muito obrigada. Obrigada a tu. Povo, até semana que vem, terça-feira às 4, segundo capítulo, o título é Um Alento para Quem Se Sente Solitário. Adquire seu livro, vem ler com a gente. Um beijo. Tchau! Até semana que vem. Tchau.